Boa tarde a todos. Vamos começar mais um vídeo aqui do canal. O objetivo desse vídeo é expor um pouco sobre parâmetros urbanos e sobre estudo volumétrico, né? Esse vídeo, originalmente, a minha ideia era ter feito uma gravação desse vídeo numa aula teste que eu fiz com meus alunos de várias disciplinas da Uniswan. Só que o vídeo teve problemas técnicos e tal, né? Eu tô aprendendo aqui a desenvolver isso. Então a ideia foi, né, minha ideia então é desenvolver um outro vídeo, né? Agora também testando algumas outras possibilidades para o canal, né? Então aqui está ainda muito caseiro e ainda estou aprendendo a fazer esses vídeos. Bom, então vamos começar aqui, né, com as ideias que eu quero expor aqui nessa fala, né? Eu quero falar tanto de parâmetros urbanísticos quanto de estudo volumétrico. E aqui alguns conceitos que eu vou tratar, né, explicar nesse vídeo, né? Então, o coeficiente de adensamento básico, né, que a gente aqui no Rio chama de índice de aproveitamento do terreno, o conceito de área total edificável, taxa de ocupação, gabarito, afastamento e embasamento. Então, alguns conceitos gerais dentro da ideia de parâmetros urbanos e também tentar construir aqui, como metodologia de trabalho, tentar construir aqui um exemplo, né, de utilização dos parâmetros urbanos, então fazer um quadro paramétrico e o desenho de volume aplicável a algum lugar dentro da realidade, né? Então, essa é a ideia do geral do que eu vou desenvolver aqui. Antes de mais nada, eu queria comentar um pouco sobre parâmetros urbanos, né? O que significa isso e por que isso é importante dentro da perspectiva da arquitetura e do urbanismo, dentro de uma perspectiva, inclusive, de planejamento, né, da cidade, da realidade urbana, né? Os parâmetros urbanísticos são um modo que a gente tem de forma indireta, planejar através tanto de uma questão, né, morfológica ligada ao adensamento construtivo, quanto também uma questão ligada à especulação sobre a cidade, a planejar o modo como a cidade vai se desenvolver, crescer ou se adensar, né, ou concentrar, ou tornar disperso, né? Então, é uma ferramenta que a gente tem de planejamento, mas que também se aplica no próprio desenvolvimento no dia a dia da prática arquitetônica. Quando eu falo em parâmetros urbanos, geralmente a gente associa a utilização dos parâmetros, estudos de parâmetros, a uma dimensão imobiliária dentro da cidade, especulação econômica e tudo mais, né? Eu entendo que existe essa dimensão, mas também existe uma dimensão política por trás disso, né? No próprio modo de se planejar, né, já tem aí uma questão política, e uma outra questão política também atrelada à própria distribuição de política pública, né? Não necessariamente fora da perspectiva econômica, mas aplicada aí a uma questão política. Então, eu acho muito importante que a gente entenda os conceitos, né? Eu, particularmente, também tenho, né, muitos colegas têm críticas a esses conceitos, à utilização deles, ao estudo deles, dentro das realidades urbanas existentes, mas eu entendo que para o estudo da arquitetura é de extrema importância estudá-los, porque eles definem as regras do jogo na cidade contemporânea, né? Do jogo que a gente tem hoje nas cidades brasileiras, e aqui no caso eu vou mostrar no Rio de Janeiro, né? São as regras do jogo urbano da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem que entendê-los para a gente jogar o jogo. E até se a gente quiser transformar, né, mudar essa perspectiva, a gente tem que conhecê-los para criticá-los. Então esse é o objetivo da aula e o objetivo aqui do nosso debate, tá? Bom, o caso que eu vou estudar é um caso, né, com os meus alunos da SUAN e os alunos da Estácio também. Eu tenho trabalhado esse período o Complexo da Maré, né, e o eixo da Avenida Brasil. Então, o caso que eu vou estudar, eu escolhi aqui uma parcela, né, próxima à Avenida Brasil, que é essa parcela aqui, né, que é hoje ocupada por um galpão industrial. Me parece estar abandonado, mas não sei a situação dele, né? Mas só como exemplo, né, esse galpão industrial aqui, essa parcela que vem desde a Sem Pena Cega, né, e, né, se envolve aqui em torno desse galpão industrial que parece estar abandonado, mas não importa tanto. Então a ideia aqui em termos de programa, né, é refletir para esse lugar um edifício de habitação social, né, um edifício de habitação pública. Aí depois a gente pode entrar no debate sobre habitação pública, o que significa, né, e quais são os caminhos, né? Isso é bem importante que a gente faça depois. Mas hoje aqui a ideia então é que esse lugar tenha, né, um processo de transformação espacial através de uma edificação, né, cujo uso é uma habitação pública. Então, só para construir aqui um enunciado para que a gente possa trabalhar dentro dessa perspectiva
do estudo dos parâmetros, né? É necessário sempre a realidade. Bom, então para isso aqui eu já separei aqui, então, né, a superfície dele, a área dele já está separada aqui, né, com as ruas dele, aqui as parcelas. Eu quis recortar aqui de forma bem simples, só para a gente estudar o volume mesmo, né, com a própria área dele aqui, de 1.687 metros quadrados. E então a gente vai, né, vou começar então a colocar aqui e a falar os conceitos, né, sobre a parametria urbana. Então, vamos começar então aqui. Então, para isso, né, o que a gente geralmente... Eu vou começar a falar sobre os conceitos e tal, e eu vou falar sobre eles também buscando, na própria, né, buscando aqui dentro de uma perspectiva de um estudo concreto, né, buscando onde a gente pode ter acesso a essas informações dentro aqui, no nosso caso do Rio de Janeiro, dentro da legislação do Rio de Janeiro, né. É importante frisar, que eu não tinha comentado no início, que os parâmetros urbanos, eles são todos, aqui no Brasil, eles são todos resultados de debates urbanísticos, né, e estão todos aplicados em leis, né. Existem leis que retratam esses parâmetros. O coeficiente de adensamento básico, ou como a gente chama aqui o IAT, por exemplo, ele está no plano diretor da cidade ou em legislações específicas. Taxa de ocupação, gabarito, outros parâmetros estão em diversas legislações. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, a gente tem um caso bastante atípico em relação ao resto do país, né, sobre o marco legal da cidade, né, do direito urbanístico, que é bem complexo aqui, com uma série de leis, uma série de coisas que não se resolve nunca. Assim, tem até uma tentativa da prefeitura, né, de burocratas da prefeitura em tentar resolver isso, só que não se resolve nunca, né. Mas existe, então, né, existe um marco legal dentro do direito urbanístico, da legislação urbanística, né, a gente encontra esses parâmetros. Então é lá que a gente vai buscar. Tá? Então, eu vou só aqui, antes de mais nada, vou coletar aqui os parâmetros dessa parcela, né? E aí, para isso, o que eu fiz foi, aqui no caso do Rio de Janeiro, isso, né, até para efeito de estudos, né, eu gerei uma certidão de informações, né, que é um relatório que é gerado atualmente, né, pela própria internet, acessando o site, né, do Legislação Bairro a Bairro, a gente já tem acesso a essa informação. Então é só vir, né, a gente consegue facilmente achando o endereço da área de estudos, né? E aí, clicando, a gente consegue gerar com isso, né? Deixa eu só fazer aqui para vocês consigam ver como a gente faz, né? A gente vem aqui no I, né? Isso aqui é o efeito, a ideia aqui no tutorial, então estou fazendo aqui bem rápido, né? Então a gente gera depois aqui, a gente consegue gerar então o que a gente chama de certidão de informações. E nessa certidão estão contidos todos os parâmetros, né? Todos, inclusive outros aspectos quanto ao zoneamento e tudo mais. Geralmente os parâmetros estão associados ao zoneamento. Eles são um instrumento que a gente utiliza dentro do zoneamento para planejar a cidade. Bom, então aqui está alguns parâmetros que a gente precisa entender aqui. Ó. O primeiro é o CAB, o IAT, né, aqui do nosso terreno 4. Né? Taxa de ocupação e gabarito, ele fala até aqui. Eu vou fazer o passo a passo, né, como se fosse uma dinâmica, como se estivesse projetando aqui, né, o estudo volumétrico inicialmente. Ele fala aqui para observar uma legislação específica, que é a Lei Complementar 116 de 2012, que eu já baixei aqui também, que é uma lei que trata de um projeto de intervenção, né, uma zona especial, né, se trata de uma zona especial para o eixo da Avenida Brasil, justamente para promover o adensamento habitacional desse território, né. Então, é uma questão que a gente está trabalhando em sala, né, o estudo dessa possibilidade de adensamento do território da Avenida Brasil e as possibilidades disso para a metrópole do Rio, né. Então é bem interessante, até depois, né, lógico, sempre tem pontos a serem criticados, sempre pode gerar uma discussão urbanística, mas é sempre bom olhar. Então aqui a taxa de ocupação aqui, eles colocam como 70%, e para o afastamento, eles colocam aqui, uma questão, não, para o gabarito, eles colocam uma questão relativa ao afastamento. Então vou explicar os conceitos aqui, observando então os parâmetros, né, as questões aqui geradas por esses indicadores, né, por esses números. Os parâmetros refletem, como o próprio nome já diz, refletem números, refletem indicadores, né, geralmente ligados
ao máximo, né, ou ao mínimo, né, que a gente pode estabelecer para um determinado espaço em relação a áreas, a medidas, né, alturas e tudo mais. Então vamos olhar aqui para ficar mais claro isso. Então, no nosso caso aqui, né, a primeira questão é o conceito de coeficiente de adensamento básico, ou aqui no Rio, índice de aproveitamento do terreno. É a mesma coisa, né? Ele parte da seguinte, ou em inglês também tem o FAR, né? O Floor Area Ratio, né? Que é também um outro termo, que é o termo internacional. Isso significa a mesma coisa, né? Esse índice ele relaciona, né? É uma relação, né, entre a área edificável, a área construída de um determinado edifício, né, ou uma unidade autônoma edificada, e a área da superfície, a área do solo sobre os limites ali da propriedade privada, né, ou seja, o que a gente pode chamar de terreno, parcela, lote, né. Então tem uma área pré-determinada na cidade, essa área tem um certo valor em metros quadrados de área, e existe uma relação entre esse valor e a área construída ou área edificada, né? Aquilo que a gente pode construir, né? Essa relação gera um índice, que é esse índice que eu quero falar. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, nesse caso, a gente fala no índice de aproveitamento do terreno 4, significa que eu posso construir 4 vezes a área do terreno em proporção de área construída, né? Então, é como se a gente fizesse isso aqui, ó. Vou fazer um caso aqui específico, como se eu fizesse isso aqui, tá? Então eu pego e construo 4 vezes a área do terreno, né, em termos de criação de novas lajes. Então isso aqui é o resultado volumétrico, né, o resultado de adensamento desse terreno, né, a partir desse indicador do índice de aproveitamento do terreno. Se, por exemplo, a gente quisesse o índice de aproveitamento 2, né, a gente teria alguma coisa desse tipo, né? Ou se o índice de aproveitamento fosse 20, a gente teria essa volumetria, né? Então é isso que a gente estuda, né? Essa diferença entre volumes, diferença de densidades possíveis para a cidade. Então isso é uma questão de planejamento, é uma questão também que a gente tem que utilizar, né? A gente tem que discutir isso dentro do marco do projeto, né? Então, bom, e a área construída, ou área edificável, né, ou floor area, né, que o FAR usa, né, essa área de piso, na verdade é um termo arquitetônico e urbanístico bastante específico, né? Essa área edificável é uma área construída, porém coberta, né? Tem uma diferença clara. Quando eu faço aqui 4, eu posso edificar 4 vezes o terreno em áreas cobertas. Então, se isso aqui é a cobertura, né? Esse pavimento aqui é coberto pela cobertura, o de baixo coberto pelo outro, e assim sucessivamente. Então, isso que gera, né, esse conceito da área edificada, né? Esse pavimento aqui, mesmo que seja uma área, né, uma superfície construída, a gente não considera ela no cálculo da área edificada, tá? E aí, bom, daí acabo já explicando o que significa a área total edificável, que no Rio a gente usa esse termo ATE, que significa justamente essa área resultante, né? Essa área construída com cobertura, tá? Então, esses são os conceitos básicos desses dois. Porém, né, eu sempre digo que existe uma tríade importante em termos de parâmetros urbanísticos, né, que a gente tem que entender, que é a tríade índice de aproveitamento do terreno, ou coeficiente de adensamento básico, gabarito e taxa de ocupação. Né? Qual é a relação de tríade entre esses três elementos? Né? O coeficiente de aproveitamento básico é uma espécie de índice volumétrico, né? Porque ele traduz para a gente, em termos de índice, um potencial de construção, né? E geralmente esse potencial é de construção em vários níveis. Então a gente tem como resultado uma determinada volumetria. Quanto à taxa de ocupação, ela é, aqui no caso, vamos desenhar aqui no nosso caso, né? Ela é a taxa relacionada à possibilidade de ocupação do edifício na superfície do lote. Deixa eu só fazer aqui né? Então, quanto eu posso ocupar com o edifício em relação ao lote, né? Se a taxa de ocupação aqui, no nosso caso, é de 70%, significa que eu posso ocupar, né, 70% da superfície, deixando 30% da superfície livre, sem edificação.
ou livre de edificação. Então é um conceito muito importante e horizontal na minha percepção, porque ele diz respeito a como a gente ocupa horizontalmente a superfície. A superfície da parcela, tá? Então é uma dimensão de superfície, né? 70% daria, vamos calcular aqui, eu já tinha calculado aqui no Excel, ó, a área ocupada máxima, então né, se a parcela tem 1.687, a área ocupada máxima possível é 1.180, tá? Então vamos só para ficar claro aqui, deixa eu só pegar aqui uma torna não. Esse aqui ficou bom. Então é mais ou menos isso, 29,5 por 40, né? Se eu fizer aqui, ó, o volume. Mais ou menos uma área dessa aqui que a gente tem, né, que é possível edificar nesse lote. Vou colocar mais ou menos aqui. Não vai encaixar certinho, mas só para vocês terem uma ideia. Eu posso ocupar o lote, né, uma área dessa proporção e o resto do lote, então deve ser destinado à área livre, tá? Então esse é um ponto, né, importante para a gente entender que a ideia de taxa de ocupação, né, é um outro indicador. O terceiro indicador, que eu chamo de indicador vertical, é o gabarito, né? O gabarito aqui que se expressa, nesse caso aqui da legislação, se a gente for pegar aqui os parâmetros, existem até nesse código existem 2 parâmetros diferentes, eu quero até estudá-los também com vocês aqui nesse vídeo, né? Deixa eu pegar aqui só para vocês darem uma olhada, quando ele fala aqui de... Deixa eu ver aqui. É que ele fala aqui do gabarito. Né, que ele fala que tem 2 possibilidades. A primeira são edifícios de 5 pavimentos, né, habitáveis, mais um pavimento sob pilotis, ou pavimento de uso comum, né? Então é aquele 5 mais 1 para casos de edificações não afastadas das divisas. Aí depois eu vou explicar esse conceito. E o outro é um gabarito, ele pede para olhar um outro zoneamento que estipula os gabaritos gerais da cidade, onde é possível edificar, nesse caso aqui no nosso sítio, um edifício de 18 pavimentos, porém afastado das divisas, né? Então são 2 conceitos muito importantes. Eu vou até colocar aqui, desenhar, só para vocês entenderem, né? Um caso qualquer aqui, são os croquis aqui iniciais, só para que vocês entendam esses conceitos do gabarito, né? Então um caso é esse aqui, e o outro caso vem aqui rapidinho. Esse aqui. Então são 2 casos, né? Esse primeiro caso é possível, né, verticalizar o edifício até essa altura, né? E aí eu coloquei aqui um pé direito estrutural de 3 metros, mas só para vocês entenderem, é possível edificar nessa altura. Vai depender de outros condicionantes, né, que são relacionados a um outro parâmetro chamado afastamento. Mas então é necessário entender que tem, né, 2 propostas aqui máximas. Isso aqui é o máximo que eu posso chegar. Eu posso chegar a 18 andares.
se eu tiver o edifício afastado das divisas e chegar a 6 andares se o edifício não estiver afastado das divisas. O que é afastar das divisas, né? As divisas são as laterais, né? São os limites, as fronteiras do lote, né? Então, afastar ou não afastar das divisas, né, significa estar com o edifício afastado de acordo com o zoneamento das divisas do lote. Esse edifício aqui está afastado, porque a divisa está aqui, o edifício está mais, né, tá construído fora da divisa, né, construindo sua fachada deslocada da divisa, e aqui, enquanto nesse caso aqui, existe a construção do edifício, né, sobre a divisa, gerando uma empena cega. Então, essa é a diferença entre os dois casos, tá? E como é que a gente sabe o quanto a gente deve afastar para ser considerado afastado ou não das divisas? A gente vai ver isso na ideia de afastamento. Então, observando o próprio zoneamento, a gente vai encontrar aqui ó, o afastamento frontal mínimo 3 metros, podendo ser ocupado para estacionamento de uso comum. E o afastamento aqui o afastamento lateral, ele fala aqui, ó, 2,5 metros ou correspondente ao quinto da altura do edifício. Então são dois parâmetros diferentes, né? Então vou voltar aqui ao modelo para explicar. Então no caso do afastamento frontal, vou desenhar até aqui já no nosso caso de estudos, ele fala que tem que ser de 3 metros. Então esse afastamento aqui, ó, tá? De 3 metros. Eu só posso construir o edifício afastado 3 metros, né, das divisas frontais ou das divisas do terreno para logradouros públicos, né? E nos outros afastamentos, né, você pode, né, a gente pode ou colar na divisa, ou seja, e aí a gente entra neste caso aqui do gabarito, da altura máxima, ou posso afastar. E o afastamento vai estar condicionado à altura do edifício, ó. Por exemplo, esse caso aqui de 18 tem 54 metros de altura, né? Ou seja, eu vou poder edificar aqui um edifício de 54 metros de altura, né? 1/5 de 54, né? Se eu fizer aqui 1/5 de 54, a gente vai ter 10,8 metros, né? Então isso, tá vendo? Significa afastar isso aqui, tá? Se o edifício tiver, só para a gente analisar, 18 metros, a gente vai ter 1/3 disso aqui, né? A gente vai ter 3,6 de afastamento. Tá vendo? Então essa é a diferença entre o afastamento de edifício de 6 pavimentos e o afastamento de um edifício de 18 pavimentos, tá? Então esses são os parâmetros básicos que a gente tem que analisar, né, para que a gente consiga fazer. Então, a partir dessa relação entre os afastamentos, que também são uma relação horizontal, o gabarito, que é uma relação vertical, a taxa de ocupação, uma relação horizontal também, de ocupação ocupação superficial da parcela, e o coeficiente de aproveitamento básico, o índice de aproveitamento terreno, a gente consegue estabelecer aí uma relação, né, uma tríade, né, uma relação né, relacionando esses índices, e aí a gente consegue começar a estudar a volumetria possível, né? Então, a partir determinando esses parâmetros dentro de uma disciplina de planejamento, a gente consegue antecipar ou especular sobre as possibilidades de ocupação do território. Então isso é muito importante para a gente discutir cidade, e é essencial que a gente saiba esses conceitos para gerar um debate crítico, né, para criticar determinadas situações urbanas, ou para também propor, né, que a agenda do arquiteto urbanista ele estuda para também, além de criticar, além de ter um debate, uma opinião crítica, também propor alternativas, tá bom? Bom, nessa segunda parte então da nossa aula, a gente vai desenvolver, aplicando esses parâmetros urbanos, a gente vai desenvolver alguns estudos volumétricos, tá? Relacionados a esse sítio específico. Então, bom, como eu começaria? Vou começar então desenvolvendo então uma proposta não afastada das divisas, né, segundo o conceito lá da legislação urbanística aqui do Rio, né? Então, nesse caso aqui, né, o afastamento frontal, por exemplo, aquele que ele fala de 3 metros, né, ele se coloca sobre
as divisas com logradouros públicos, né? No caso, ruas, praças, avenidas, parques e tudo mais. Então aqui são os afastamentos de 3 metros sobre o logradouro público. Tá? Então, não afastado das divisas, eu vou simplesmente fazer então uma edificação com 15 metros de profundidade, né? Edificação bem simples, colada tanto nessa divisa quanto nessa, 15 metros de profundidade. E aí a gente vai ter aqui um volume resultante. Vamos ver aqui. A primeira coisa que vai surgir aqui então é a área ocupada, né? A área que eu pretendo ocupar aqui, ó. Então, só para começar a refletir. Aqui tem uma área então de 916 metros quadrados. Se a gente for aqui observar, tentar aqui calcular, né, quantos pavimentos eu vou ter com essa área, essa ocupação, ó, eu vou ter, né, essa ocupação inicial que eu desenhei, que simplesmente marcar, né, fazer o edifício nas divisas do lote, a gente vai ter mais ou menos 7 pavimentos, ou seja, com o edifício não afastado das divisas, né, a gente estoura o máximo. Então é necessário que a gente ocupe mais a superfície do terreno. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui então, vou ocupar mais então essa divisa aqui, né, desenvolvendo aqui então uma outra parte de 10 metros. Geralmente eu posso até apresentar em outra aula esses conceitos e mostrar na prática como eles funcionam, mas geralmente no estudo inicial eu uso uma profundidade de 15 metros para um edifício, né, com corredor central e apartamentos, né, com frentes para ambos os lados, e mais ou menos uma espessura de 10 metros, né, inicialmente, para edifícios com corredores, né, com apartamentos de um lado e o corredor voltado para o outro lado. Então, nesse caso aqui, como aqui vai ser a divisa, né, a divisa onde o edifício está colado, né, a gente vai ter aqui uma empena cega, esse corredor aqui não vai ter ventilação e iluminação. Mas pode ser o caso, se ele estiver numa outra posição, que ele tem iluminação e ventilação também. Mas só para o caso aqui, para ele não ter muito, não se alongar muito, né, eu vou desenvolver só esse volume inicial. Né? O sentido aqui é mais apresentar os conceitos. Né? Aqui então a gente chega a um pouquinho mais de 6 metros, ou seja, se eu aplicar aqui sobre essa área, né, os 6 pavimentos, né, se eu aplicar sobre essa área 6 pavimentos, a gente vai ter, né, mais ou menos em termos de porcentagem, né, teremos 97% da área total de cabo possível alcançada. Então, na minha percepção, acima de 95% está excelente, né? É uma ocupação excelente para a gente. Então, vou colocar aqui, vou considerar 3 metros de pé direito estruturante, né? E aí eu vou agora então gerar, né, os demais pavimentos. Então, aí no final o resultado dá um volume com essa altura, né? Então esse é o primeiro caso. Sei lá, uma pessoa teria mais ou menos 1,75, só para a gente ter aqui uma noção, uma figura humana aqui que a gente chama, né? A gente conseguir entender aqui mais ou menos como é que funciona. Então, é mais ou menos essa proporção edificada, né, que a gente vai ter no final. Tá? Então vamos aplicar o outro conceito, né, só para a gente ter alguns exemplos. Então, esse aqui é o primeiro exemplo, vou guardar. Tá? E vamos aplicar um outro caso. Vamos aplicar o caso então com afastamento. Se a gente for afastar das divisas, né, o que pode acontecer? E aí tem uma questão dessa lei específica desse lugar, né? Como eu estou trabalhando com um lugar real, vou trabalhar então com os conceitos desse lugar, só para a gente ter isso na cabeça, né? Em outros lugares da cidade, em outras cidades, outras situações, as coisas são diferentes, tá? Nesse lugar específico existe dentro dessa lei específica que trata do zoneamento desse lugar, existe uma questão ligada aos edifícios mais altos de 5 pavimentos, né? Onde eles, na TR mais 5, né? Mais altos que 5 pavimentos habitáveis, onde para cada um pavimento habitável a mais que 5, a cada 2 pavimentos habitáveis a mais que 5, o afastamento frontal aqui, ó,
A edificação é de acordo com o inciso tal. Aqui, quando a edificação tiver mais de 5 pavimentos, será acrescido ao afastamento estabelecido 1 metro a cada 2 pavimentos. Então, por exemplo, 6 pavimentos, que é o caso que a gente está analisando, pilotia mais 5, não tem problema de afastamento. A partir de um edifício de 7 pavimentos, aí a gente precisa ter colocar mais em relação ao afastamento frontal 1 metro para cada 2 pavimentos, ou seja, é uma relaçãozinha simples que a gente pode fazer. 5 metros, a gente vai ter 3 de afastamento frontal, 6 pavimentos, a gente continua com 3, né? E aí aqui chegando no 18, né? Vamos ver aqui o que vai dar. 5, 5. Eu quase que, né, dividindo por 2 a relação de número de pavimentos, né? Basicamente seria isso. A gente vai ter um afastamento de 9 metros. Tá? Então, em relação ao início aqui, a gente vai ter então, né, vai colocar mais 6 metros de afastamento frontal. Então vamos fazer aqui um caso só para testar. 18 pavimentos, né? Vinícius, mas habitação pública com 18 pavimentos e tal. Bom, a gente depois discutir isso em outro vídeo, mas a ideia aqui é só a gente testar, experimentar para entender essa questão dos parâmetros. Então vamos testar no caso aqui de 18 pavimentos. O que acontece? Então, afastamento frontal aqui 9 metros. E o afastamento lateral, né, daquela regrinha de 1/5, a gente já tinha trabalhado com ele, né, era 10 metros, 10,8 metros. Né? Então, deixa eu tirar só isso aqui para não confundir nossa análise aqui do afastamento. Então, a gente teria 10,8. E aí o edifício, né, a gente poderia usar, por exemplo, só o que sobrou aqui, né, teria esse prisma aqui, mais ou menos 11 né, numa das pontas, um trapézio, né, mais ou menos 11, 15, né, e aí vem alguns valores que estão quebrados, porque simplesmente eu peguei o resultado, volume resultante, tá? Então fica bastante quebrado. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar assim, mas depois eu adaptaria ao longo do curso projeto. Bom, e tem uma área de 412 metros quadrados. Aplicando essa área, vamos tentar ver aqui, né? Vou simplesmente aqui multiplicar isso por 18, né? A gente tem aqui 7.417 metros quadrados, ou seja, 412, né, metros quadrados de área de projeção. Se eu aplicar 18 andares, né, eu vou ultrapassar a área total edificável possível. Então é necessário diminuir, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou fazer o contrário. Vou considerar a nossa área total edificável no cálculo e vou dividir por 18, e aí eu vou saber o contrário, ou seja, eu preciso de 374 metros quadrados, né, se eu for dividir de forma igual. Então vamos tentar ver aqui, achar esse volume, né? Vou simplesmente fazer assim só para começar a tentar. Ó, então 342, ó. Então já deu alguma coisa, e aí vou aqui só fazer um volume. Depois a gente poderia estudar a possibilidade, né? Sei lá, pegar aqui, vou considerar 11 dessa lateral. Aí aqui eu vou considerar 10 e vou fazer aqui um rasgo aqui. Então, só propondo aqui uma possibilidade, né? A gente poderia estudar várias outras. Lá a gente chegou a 380, né? Então ainda, né, ultrapassou um pouco. Tá vendo? Então a situação é bem... não pode ultrapassar. Esse valor é o máximo, né? Quando eu fiz o cálculo, seria o máximo que eu poderia chegar. Se eu pegasse aqui, por exemplo, a 64, né? Ou se for daqui, fazer uma linha reta aqui, testando possibilidades aqui.
né, o estudo volumétrico certamente a gente precisa de mais uma opção, né? A gente vai testar várias possibilidades, essas são só as duas primeiras. Então aqui eu cheguei mais ou menos na área que eu preciso. E aqui então, colocando mais 18, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então dá um edifício com essa proporção, né? A gente distribui 18 pavimentos sobre essa área. E aí, sobre isso, outras coisas podem acontecer. Eu posso ter edifícios que tem uns andares, né, mais abaixo uma determinada ocupação em relação ao terreno, nos andares posteriores, né, outra ocupação, né, então eu posso ter aí, né, eu posso trabalhar, tá vendo? Então aqui a gente tem dois exemplos, dois casos, né, para a mesma parcela, né, duas possibilidades aqui de ocupação e de volume. Esse volume se aproxima muito a esse em relação à área total edificável, né? Então, volumetricamente, né, a proporção do volume, né, o volume do edifício é muito parecida. Né? O que muda aqui é a altura e a sua relação de ocupação com a superfície da parcela. Então, isso para a gente ver. Então, a gente pode trabalhar daqui para cá na legislação, né? Então, o sentido dos parâmetros são justamente determinar esses limites. Quais são os limites que a gente tem para desenvolver um determinado volume? E aí, aplicado esses limites sobre nossos desejos, sobre os aspectos técnicos e principalmente sobre os aspectos éticos do projeto de arquitetura, a gente consegue chegar a proporções, né? Então, isso são os estudos volumétricos. Aí a gente poderia fazer vários outros aqui, né? Propondo várias questões específicas. Então, é necessário fazer diversos estudos volumétricos e aí depois avançar já sobre outros aspectos do projeto para conseguir se encontrar a melhor solução para aquele determinado sítio. Em termos de planejamento, desenvolver esses estudos volumétricos, né, no sentido do urbanismo, um projeto de urbanismo, desenvolver esses estudos volumétricos é necessário para saber, primeiro, validar os parâmetros escolhidos, né, saber se eles são pertinentes para aquele determinada situação, ou eles chegam, né, e conseguem ser eficientes naquilo que a gente propõe como plano, né? Então, por exemplo, se eu proponho aqui nesse complexo da Avenida Brasil, se eu proponho um plano voltado mais à habitação pública, né? E proponho, por exemplo, que a altura, o número de pavimentos máximo é 18 pavimentos, né? Como no caso que existe aqui, no caso real que a gente está analisando, a gente tem uma quantidade de pavimentos que extrapole muito, né, o custo, né, construtivo de um edifício de habitação pública. Então, né, essa altura esses 18 pavimentos, se for para habitação pública, vai ser impossível de chegar. Então, né, tem aí uma discordância entre as necessidades do plano, né, e aquilo que o plano que almeja em termos de resultado, né, do planejamento, e aquilo que ele coloca como parâmetros. E isso na cidade, gente, em vários casos, no Rio de Janeiro e em outros municípios, acontece muito, sabe? A ausência clara desse debate. Então é necessário a gente entender esses conceitos, né, de forma clara, para que a gente consiga analisar esses casos e chegue a esses estudos volumétricos. Qualquer projeto tem que começar assim, sabe? Então, para além de outros aspectos do projeto, estou entrando só numa questão, né? E a análise nossa sobre a cidade nesse contexto também tem que entrar assim. Então não adianta a gente falar, por exemplo, muita gente fala sobre a questão da verticalização, né? A gente tem que diminuir diminuir ou aumentar a verticalização. A verticalização é igual à densidade. Não. Nesse caso aqui, um edifício tem mais pavimentos, ou seja, mais verticalizado do que esse aqui, tem a mesma densidade. Não é uma questão de verticalização, né? O debate é sobre a densidade, sabe? Densidade de ocupação, a densidade construtiva, a densidade edificável do território. E esse debate ele acontece muito mais em torno da ideia do coeficiente de adensamento básico ou o índice de aproveitamento do terreno. Então, essa aula, inclusive, esse primeiro debate, ele é necessário para que a gente depois comece a discutir outros aspectos do direito urbanístico, quase como uma questão técnica, né, que a gente pode aplicar tanto no caminho técnico de um projeto de arquitetura, quanto numa questão relacionada ao planejamento urbano, né, no debate mais amplo sobre a cidade, e que é necessário, esse conhecimento é necessário depois para a gente, na questão do projeto de arquitetura, para entender os outros elementos que compõem o projeto, estrutura,
unidades habitacionais, unidades, compartimentos projetuais, né? A distribuição dos setores, circulação, infraestrutura e tudo mais. E no sentido do planejamento é necessário que a gente entenda, por exemplo, os instrumentos urbanísticos do Estatuto das Cidades, né? Que instrumentos urbanísticos que existem no marco legal brasileiro, que a gente pode usar para o planejamento, que vão mexer exatamente nessas relações de densidade, né? Porque justamente ele vai colocar essa relação de densidade, esse potencial construtivo, como uma relação econômica, e aí ele vai gerar um debate que é necessário para a gente entender dinâmicas de planejamento, principalmente na dimensão econômica, que eu particularmente entendo como central no debate de arquitetura e urbanismo, porém não no sentido do mercado, né? No sentido do ganho financeiro, e sim no sentido da produção, da necessidade de produção de cidade, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar hoje para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Bom, isso tem sido uma novidade para mim, então, né, peço para quem assistiu o vídeo, gostar, né, dar um like no vídeo, clicar no sininho para ter notificações e tudo mais, e se inscrever no canal também, né, para a gente conseguir levar esse debate de arquitetura para além, né, das minhas salas de aula, para além dos meus alunos, para levar para todos, outros arquitetos urbanistas, estudantes de arquitetura e urbanismo, de outros cursos na cidade, né, e levar a ampliar esse debate cada vez mais, tá bom? Então é isso. Boa noite agora a todos.